Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. O caso de hoje é a segunda parte do documentário que eu comecei a contar no último domingo. Então, quem ainda não assistiu a primeira parte, corre lá para assistir antes de assistir esse vídeo daqui, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Mas antes de começar essa história, vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me seguir por lá. Desde já, peço o seu like, a sua inscrição nesse canal, que é de extrema importância. E se você gosta, se você procura por casos sobrenaturais, criminais e reais, aqui nesse canal você encontra com certeza. Tem vídeo novo agora, mudamos a data, né, gente? Eu coloquei no aviso mais cedo por conta das estatísticas aqui do YouTube, então eu alterei a data das postagens, que agora vai ser toda quinta e todo domingo, sempre ao meio-dia. Então esse vídeo tá saindo, né, na quinta-feira ao meio-dia e não na quarta, como eu falei no último vídeo. Bom, mas é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Bom, então continuando, o governador havia solicitado ajuda internacional e essa ajuda foi atendida. Profissionais, né, mergulhadores da Austrália, da China, dos Estados Unidos, foram para a Tailândia ajudar no resgate. Era uma corrida contra o tempo, eles estavam muito empenhados, mas realmente era bem difícil. O mundo inteiro começou a se mover para que os três fossem socorridos ainda com vida, mas a verdade é que eles não sabiam em que estado iriam encontrá-los. Rick Stanton e John Valentin são dois excelentes mergulhadores em caverna. Eles têm essa aptidão. São considerados realmente um level muito alto nesse esporte. Então os dois foram para a Tailândia e chegaram lá e de cara já viram que não tinha como fazer muita coisa. A entrada da caverna já estava completamente coberta de água e era assim, praticamente impenetrável. Já havia outros mergulhadores em caverna, né, também profissionais, que estavam trabalhando ali nas buscas, e eles já não acreditavam mais que essa missão pudesse ser concluída, porque realmente estava bem complicado de adentrar a caverna por conta da quantidade de água. Eles continuaram ali, né, tentando e procurando solucionar o problema, mas assim, a verdade é que teve até um dos mergulhadores que disse que se não fosse uma situação como aquela, ele jamais teria pulado naquela água, que realmente era de dar medo. Então assim, os próprios profissionais, as pessoas que entendiam do assunto, que estavam acostumados a mergulhar em caverna, estavam com medo. A correnteza era muito forte, a caverna era muito escura e complexa, sem contar a visibilidade da água, que era zero. Mesmo com equipamentos apropriados, eles não conseguiam avançar muito. Já não havia tanta esperança. Todo o cenário era frustrante e desanimador para os mergulhadores. Então eles tiveram a ideia de irem amarrando cordas ao longo do caminho e com isso formou-se uma trilha. Eles se revezavam em time, né, os mergulhadores, e com isso eles conseguiram avançar porque guiavam-se, né, através dessas cordas. Enquanto isso, dentro da caverna, e que os garotos não paravam de cavar, era a única esperança que eles tinham, mas as lanternas já estavam praticamente parando de funcionar por completo. E isso os amedrontou bastante, porque sem a luz era impossível continuar cavando. À medida que cavavam, eles começaram a ouvir barulhos. Um dizia ouvir vozes de crianças brincando e chorando, outro dizia ouvir um galo cantando e outro cachorros latindo. Bom, já completavam 8 dias, né, ali dentro daquela caverna, então, diante de toda aquela privação que eles estavam, é claro que a mente começa a delirar, a ouvir o que não existe, enfim, é comum isso acontecer. É como se a mente ficasse enevoada, né, como quando a cerração está baixa e a gente perde a visibilidade. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, as orações não paravam, o mundo inteiro estava envolvido naquela situação, então eram orações de todas as partes do mundo.
E as buscas intensas e a todo vapor. Eles não paravam um minuto e a chuva também não. As famílias já estavam muito desconsoladas mesmo. A verdade, gente, era que muita gente já não acreditava que eles pudessem ser resgatados com vida. Era uma situação muito complicada, tinha muita gente falando que estava 50-50. Então, assim, as famílias estavam mesmo em peso ali na porta da caverna, orando, perguntando por informações, querendo saber, e eles eram informados, e aquilo ali eu não sei se ajudava ou piorava, mas eles estavam muito apreensivos. Muitas mães já não comiam, não dormiam, elas diziam que não queriam perder o momento em que seus filhos saíssem da caverna. Então, assim, era um mix de emoções, era muito triste toda aquela cena, muita gente empenhada em salvá-los, mas ao mesmo tempo não era fácil, não era uma busca nada fácil, nunca tinham deparado com aquela situação antes em nenhum país do mundo. Então foi muito complicado mesmo. Chegaram inclusive, né, alguns pais a dizer que queriam seus filhos, que pelo menos encontrassem os corpos deles para que conseguissem enterrar e fazer um sepultamento digno. No 9º dia, a autoridade religiosa mais respeitada de Chiang Rai, Prakuva Bukchon, foi convidado a ir até o local para performar rituais que imploram por perdão e para que os deuses abrissem a porta da caverna. Ele se referia ao fato de conseguirem passagem para chegar até os 13. Prakuva Bukchon meditou no local e disse para todas aquelas pessoas que estavam ali presentes que os 13 ainda estavam vivos. Nesse momento, muitas famílias pararam de chorar e eles diziam que o que Prakuva Bukchon diz é verdade. Então, assim, eles se sentiram aliviados ao saberem que seus filhos estavam vivos dentro da caverna. Fato é que após as orações, a chuva que antes era intermitente e muito forte simplesmente parou. Isso permitiu, né, que as buscas avançassem e muito. As orações chegaram até o Vaticano. O Papa orou pelos 13 que estavam desaparecidos e essa onda de orações alcançou o mundo todo. Crianças, adultos e idosos, eram templos lotados, milhares de pessoas pedindo pela mesma causa, que os 13 fossem resgatados com vida. A esse ponto, dentro da caverna, e que os garotos já não aguentavam mais, eles estavam exaustos. Eles não queriam mais cavar, não queriam mais assim fazer nada, eles só queriam sair daquele local. Era preciso sair urgente dali. Bom, o Ike também procurou manter os garotos, né, empenhados naquilo, mas a verdade é que a luz das lanternas já estava muito fraca, muitas já nem funcionavam. A fome, toda aquela privação não é fácil, gente. E eles estavam mesmo bem desanimados. Chegaram a pensar que, por conta, né, de nunca ter aparecido um resgate, as pessoas tinham se esquecido deles e deixado eles lá dentro para morrer. Então não havia essa esperança mais. O Ike estava muito triste com tudo isso. Chegaram inclusive a dizer, um dos garotos disse que quem morresse primeiro serviria de alimento para os outros, e então os outros conseguiriam sobreviver. Eles chegaram num ponto, gente, que eles já não se importavam mais se eles iriam morrer. Foi a primeira noite, né, tinham 9 dias que eles estavam ali já, e foi a primeira noite que o Ike, o treinador, foi dormir com o pensamento de que se no dia seguinte ele não conseguisse avançar, ele iria então desistir. Gente, a situação estava deplorável, assim, é muito triste mesmo. Nesse momento já não havia esperança nenhuma, nenhuma fé, nada por parte dos garotos. Eles realmente não acreditavam nem que eles acordariam com vida no dia seguinte, que completaria o 10º dia ali dentro da caverna. Muitos achavam que aquela seria a última noite deles, então o treinador pediu que desligassem as lanternas, as poucas que tinham ficado ligadas, e que eles dessem ali um abraço. Então assim eles fizeram, deram as mãos em um único abraço. Foi aí que Ike escutou algo. Era um barulho como bolhas de ar, seguido de um olá, uma força que o treinador já não tinha mais.
o colocou de pé nesse momento. Ele disse aos garotos: "Vamos, corram antes que eles vão embora." Nesse momento, os mergulhadores viram os garotos, que começaram a chorar compulsivamente. E os mergulhadores perguntaram: "Quantos de vocês têm aí?" E eles responderam: 13, somos 13. Os mergulhadores então pediram que eles levantassem as mãos e eles o fizeram. Eles perguntaram então se podiam bater uma foto dos meninos e eles responderam que sim. E essa é a foto do dia em que foram encontrados e que sentiu orgulho dos meninos por terem sido tão fortes. O treinador disse que estavam com muita fome e os profissionais disseram que levariam comida para eles e que tirariam eles dali. Essa parte do documentário cortou meu coração, gente, assim... Cara, eles estavam com muita fome, né? E aí um dos meninos perguntou pro Ike se tinha chocolate. Aí o Ike falou: "Olha, eu não sei." E eles ficaram com tanta vergonha de perguntar, porque eles não queriam incomodar os investigadores, né, os mergulhadores. Então, assim, eu penso, quanta humildade. Poxa vida, você estava há 10 dias, né, numa situação daquela, passando por todo tipo de privação e não tiveram a coragem de incomodar. E nem incômodo seria, né? Ao darem a notícia para as milhares de pessoas que aguardavam, né, por esse momento, as pessoas foram ao delírio. Quando eles disseram que os 13 foram encontrados com vida, as pessoas não acreditaram, era muita alegria, todo mundo comemorando muito mesmo. Teve uma mãe que chegou a dizer que aquele era o dia mais feliz da vida dela, que era como se o sol tivesse voltado a brilhar no céu novamente. Naquela noite em que os meninos também comemoraram dentro da caverna, eles cantaram e agradeceram muito, estavam assim irradiantes, tão felizes que aquela alegria, né, invadiu o breu da caverna e iluminou por completo. Não havia mais medo, não havia desespero, não havia mais receio, eles sabiam que seriam resgatados. Então, assim, era só gratidão mesmo. Os garotos estavam com aquela sensação de que tudo valeu a pena, que era realmente apenas uma aventura muito complicada, mas assim, tiveram essa sensação, poxa, valeu a pena. E o Ike tinha tirado um triplex das costas. Bom, então uma vez encontrados, os mergulhadores precisavam dar início ao plano de resgate. Mas a verdade, gente, é que eles não sabiam nem como que eles iriam fazer aquilo. A princípio eles levaram comida para todos, né? Também cobertores térmicos e medicamentos para tratar as feridas, escoriações, todo tipo de machucado que eles tinham adquirido ali durante aquele tempo. Era preciso aquecê-los e nutri-los, né, para que então fosse feito o resgate, era uma medida de urgência fazer isso primeiro. Também foi solicitado que 4 socorristas ficassem ali dentro da caverna com os 13, para que desse suporte, tudo que precisassem ali. Foi colocada uma TV imensa do lado de fora da caverna, então todos puderam comprovar, né, o mundo inteiro pôde ver que eles estavam realmente bem, principalmente as famílias que estavam, né, ali na porta. Então eles assistiram seus filhos lá dentro, que eles estavam vivos, e falaram que foi muito difícil de reconhecer porque eles tinham perdido bastante peso, então estavam bem magros, mas mesmo assim todos comemoraram muito. Todavia, mesmo com o tamanho entusiasmo das pessoas, o governador e a equipe de resgate sabiam que era bastante complicado retirar os 13 lá de dentro com vida. Essa, na verdade, era a maior tensão deles. Porque a situação era o seguinte, gente. Para sair dali, eles precisariam nadar, só que essa distância era uma distância de mais ou menos 2 quilômetros. Então, era um caminho estreito, cheio de pedras. Somente mergulhador em caverna profissional com anos de experiência que conseguia realmente nadar naquelas águas, e ainda assim era muito perigoso. Então eles estavam pensando em como que eles iriam conseguir tirar os 13 dali de dentro, colocar os 13 para nadar naquelas águas, nessas condições, sem contar que a água era extremamente gelada por conta da baixa temperatura dentro da caverna.
Então, assim, não era fácil. Eles precisavam criar uma estratégia para que o resgate fosse feito de forma segura para todos. Então, assim, eles não sabiam o que fazer, eles estavam bem perdidos. Bom, depois de muito conversarem, a equipe de resgate, junto com o governador, chegaram à conclusão de que não seria possível colocar os 13 na água para nadar. Primeiro porque a profundidade da água era de 1.600 metros, então era inviável. E também tem todas as outras questões que eu já mencionei a vocês, né? A temperatura, a dificuldade, porque tinham muitas pedras, o caminho era estreito. Então, assim, sem chance, eles não tinham realmente como colocar esse plano adiante, sem contar que se em qualquer momento do caminho houvesse pânico, isso significava morte. E como manter uma criança, né? Como você controla uma criança não sentir pânico em uma situação dessas? Então era bem complicado, gente. Eles chegaram a pensar em mantê-los dentro da caverna, abastecidos com água e comida, até a temporada de chuvas, né, passar, mas isso iria demorar muito, seria cerca de 4 meses, então era inviável, porque quando você come, né, você tem necessidade de ir ao banheiro, e num local daquele, isso geraria muita infecção, muita sujeira. Bom, é inviável, e isso, sem a ajuda médica, eles realmente poderiam não aguentar. Então esse plano também teve que ser cortado, não puderam seguir adiante. Uma vez que não tinha como deixá-los na caverna durante toda a estação, e também não era possível que eles nadassem, só havia uma coisa a ser feita: sedá-los. Mas isso implicava vários riscos. Porque era o seguinte, o que eles teriam que fazer? Eles sedariam a pessoa, então 1 a 1 seria sedado, iriam por vez, né? Então, sedaria a pessoa, pegaria essa pessoa, colocaria nas costas, já inconsciente e toda equipada, iria fazer o trajeto com essa pessoa toda nas costas. Esse caminho tem mais ou menos cerca de 3 horas de duração. E quando chegasse do outro lado, a pessoa precisaria acordar viva. Detalhe que, durante o trajeto, a máscara da pessoa nem em sonho poderia cair ou se deslocar, porque se isso acontecesse, entraria água e a pessoa morreria sufocada. Então, assim, gente, era uma missão quase impossível. Era muita responsabilidade mesmo por parte dos mergulhadores em fazer tudo isso com cada um, né, nas suas costas. E aí vem outra questão. Como levar esses anestésicos até lá em segurança? Lembrando, eles estavam há 10 dias sem comer e mesmo depois de ingerir um pouco de alimento que a equipe de resgate levou, ainda assim estavam muito fracos e uma anestesia algo forte, né? Poderiam vir a óbito só com ela. O governador informou as famílias sobre o plano de resgate e eles precisavam decidir se as equipes poderiam ou não dar prosseguimento ao que havia sido planejado. Era muito difícil porque os filhos deles estavam, né, naquela condição toda. Deixá-los lá dentro poderia significar 0% de chance de sobreviver. E assinando, né, a permissão de resgatá-los desse modo, né, da anestesia e tudo, eles teriam pelo menos 50% de chance, o que talvez não seja muito, mas já é alguma coisa. Então eles não tiveram muito o que fazer, assinaram a permissão, com muita dor no coração, eles estavam realmente muito assustados, mas era o que tinha que ser feito. Bom, então era isso, os mergulhadores seguiram com o plano, eles não permitiram que os garotos desconfiassem que aquela operação era de risco em nenhum minuto, muito pelo contrário, eles procuraram acalmar os garotos, explicaram como era divertido mergulhar, e eles mantiveram, né, essa energia positiva e a fé de que logo, logo estariam com suas famílias de novo. Para que chegassem até onde os 13 estavam, o mergulhador consumia um tanque inteiro de oxigênio, ou seja, não teria oxigênio para voltar. Então, eles tiveram que levar esses tanques extras para quando chegassem do outro lado, trocassem e então pudessem retornar.
No dia 6 de julho de 2018, um dos mergulhadores da SEAL, o nome dele era Saman Gunan, perdeu a consciência enquanto ia pegar um dos garotos e infelizmente foi a óbito. Ele era extremamente profissional, mas mergulhar em caverna é realmente muito perigoso, até para os mais experientes. Um funeral lindo foi feito em homenagem ao bravo mergulhador Saman, um homem do bem que dedicou sua vida a salvar a dos outros e desse mesmo modo deixou esse mundo. Muito triste. Então, assim, não somente a equipe de resgate, mas todos chegaram à mesma conclusão. Se um profissional, um SEAL, tinha morrido naquelas águas, qual a chance aqueles garotos teriam? Os profissionais chegaram a duvidar se realmente seriam capazes de efetuar essa missão. Eles chegaram a ficar bem confusos mesmo. A anestesia não podia falhar, não podia acabar nem um minuto antes de atravessarem. Sem contar que tinha dois fatores bem agravantes. As chuvas estavam voltando. E 2, o oxigênio dentro da caverna tinha diminuído bastante, então, era difícil de respirar lá dentro, eles precisavam fazer alguma coisa e rápido. O governador anunciou o que foi chamado então de dia D. Seria o dia em que eles finalmente, iriam resgatar aquelas pessoas com vida. Após 16 dias dentro da caverna, os 13 então seriam resgatados. Bom, toda uma mobilização foi feita ao redor disso, eles estavam se preparando para o grande momento, era muita ansiedade, todo mundo queria que aquele resgate desse certo e seria a primeira vez no mundo que eles iriam então utilizar aquele método de resgate. Às 9h30 da manhã daquele dia D, a equipe de resgate estava pronta para começar e que pediu que fosse o último a ser resgatado. Os mergulhadores disseram aos garotos que seria como voar em um tapete voador. E assim, um a um, foi sendo levado para fora da caverna. Eles mergulharam a uma profundidade de 1.600 metros. Em cada câmara da caverna havia uma equipe de resgate para ajudar os mergulhadores. Na última câmara, eram 200 homens trabalhando para terminar o resgate até a entrada da caverna. Tudo tinha que ser feito em sincronia e com muito cuidado. O caminho era estreito e a pessoa estava inconsciente, então qualquer batida poderia ser fatal. Uma legião de gente aguardava por esse resgate. Quando a primeira ambulância saiu da entrada da caverna, o mundo parou para ver se o resgatado tinha sobrevivido. Porque assim, ao saírem da caverna, eles eram colocados em ambulâncias e dali eles eram levados para os hospitais, para serem tratados, curados de alguma infecção, tomar antibiótico, esse tipo de coisa. Então assim, naquele primeiro dia, o dia que eles chamaram de dia D, eles conseguiram resgatar 4 garotos. E isso foi motivo de muita alegria, tinha sido um sucesso, as famílias só sabiam agradecer. Já era o 18º dia e também o último para quem ainda precisava ser resgatado. Porém, houve uma mudança de planos. Eles disseram que Ike teria que ser levado primeiro, porque o mais pesado precisava ir antes do mais leve. Então, com isso, Ike teria que deixar um dos garotos para ir por último. Isso deixou ele bastante chateado, mas não havia o que fazer, era necessário e ele realmente não teve nenhuma opção. Ele teve que ir. Mark foi o último a sair da caverna. Ele disse que ficou com medo, pois não tinha ninguém para abraçá-lo ou encorajá-lo, mas positivamente pensou: tudo bem ser o último, dessa forma eu finalizo a história. Quando a última ambulância saiu com Mark, as milhares de pessoas que estavam em frente à caverna aplaudiram de pé a equipe de resgate. O empenho, a dedicação, o amor ao próximo, a luta incessante precisavam mesmo ser aplaudido. Foi um acontecimento que uniu nações sem se importar com a cultura, a cor, raça ou credo. Um milagre que pôde ser televisionado e assistido por pessoas ao redor do mundo inteiro. O governador foi a público agradecer a todas as nações
em especial a cada um dos mais de 8.000 homens que contribuíram no resgate. Emocionado, ele disse que fizeram algo que jamais imaginaram, mas que deu certo. Foi a maior tentativa de resgate já encenada no mundo e mais uma prova de que Deus é infinito em sua bondade e misericórdia. Após se recuperarem, os 13 viajaram juntos o mundo inteiro. Participaram de TV shows, muitos programas de TV mesmo, e assim eles contaram suas histórias sobre o que aconteceu dentro da caverna Tai. Tem uma fala, gente, de um dos garotos, de quando ele deixou o hospital, e assim, tocou meu coração demais, eu achei formidável, então eu quero deixá-la gravada nesse vídeo e também compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu nunca pensei ser uma celebridade. Eu sou apenas uma criança que ficou presa em uma caverna e fiquei famoso porque outras pessoas me resgataram. Mas por conta disso ter acontecido comigo, eu precisei me ajustar para ser mais educado. E então, quando as pessoas olhassem para mim, elas ficariam felizes porque o garoto que eles salvaram é uma boa pessoa. Fecha aspas. Essa história me fez refletir sobre muitas coisas. Eu amei esse documentário, super recomendo, porque assim, além de aumentar a minha fé, o ensinamento que fica é lindo. Recomendo para todo mundo, tá lá no Netflix, para quem quiser assistir. Bom, esse foi o caso de hoje, e também de domingo passado, terminando hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Se gostaram, por favor, deixe um like, se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo agora toda quinta e todo domingo, então não percam. Se possível também, gente, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa história, se vocês já conheciam, se vocês se lembram desse acontecimento, que não tem muito tempo, foi em 2018. Então, assim, deixa um comentário para o YouTube entender e esse vídeo engajar muito, porque, assim, deu bastante trabalho, mas é muito prazeroso, então queria muito trazer essa história aqui. A gente se encontra, então, num próximo vídeo. Fui!